desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932 foi a 23ª edição desta competição municipal. Quem organizou o campeonato deste ano foi a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, ANGEA. Entidade fundada pelo Internacional e Grêmio em 1929. Neste ano, tivemos a extinção definitiva da Lei do Estágio, o que consolidou a pacificação do futebol gaúcho. O Citadino foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno. As partidas foram realizadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. O vencedor do torneio ganhava vaga para disputar o Campeonato Gaúcho por Porto Alegre, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Participaram da competição os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Fusbal Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Americano e Esporte Clube Internacional. O Internacional iniciou o campeonato jogando contra o Cruzeiro, no Campo do Caminho do Meio, no dia 24 de abril de 1932. O jogo atraiu o interesse do público porto-alegrense que compareceu para ver o Inter jogar com Penha, Miro Vasques e Risada, Alfredo, Félix Magno, Igarnizé, Javel, Dante Marrone, Vanderlino, Honório e Lourival. Nesse ano, o técnico do Internacional foi Jean Riff. Tivemos um bom espetáculo, bem movimentado, com os dois times se revezando nos ataques e defesas, e que terminou com a vitória colorada com placar de 1 para o Cruzeiro e 3 para o Internacional. Marcaram os gols: Araújo para o Cruzeiro e Javel, Vanderlino e Honório para o Internacional. Na segunda partida, o Internacional recebeu o São José, no Estádio dos Eucaliptos, no dia 26 de maio de 1932. Os dois times eram considerados fortes, o que gerou a expectativa de um bom jogo. Mas isso não aconteceu. O Inter foi a campo com Penha, Miro Vasques e Risada, Alfredo, Abade e Garnizé, Javel, Honório, Vanderlino, Bermudes e Lockman. O encontro foi fraco e falho de técnica. Além disso, os jogadores, aproveitando do pouco conhecimento das regras de um árbitro inexperiente, desenvolveram um jogo pesado, tirando-lhe quase todo o interesse. Venceu merecidamente o quadro colorado com um placar de 5 para o Internacional e 2 para o São José. Os gols foram de Javel, 2 gols, Vanderlino, Bermudes e Honório para o Inter. Hélio e Zanini marcaram para o São José. No terceiro jogo, o Internacional recebeu o Americano, no Estádio dos Eucaliptos, no dia 19 de junho de 1932. Este jogo atraiu o maior público até então na temporada para ver o Inter entrar em campo com Penha, Miro Vasques e Álvaro, Alfredo, Risada e Garnizé, Javel, Bermudes, Pereira, Honório e Lockman. A partida não esteve à altura dos dois fortes adversários. Foi muito disputada, mas sem técnica, cheia de faltas, algumas das quais bastante perigosas, resultando saírem vários jogadores com escoriações. Apesar disso, o público saiu satisfeito com a vitória do Internacional de 2-1 sobre o Americano. Os gols foram de Honório e Pereira para o Inter. Afonso marcou para o Americano. A quarta partida foi o Grenal de número 36, realizado no Estádio da Baixada, no dia 10 de julho de 1932. O jogo era muito esperado por todos na cidade e este seria o primeiro Grenal naquele ano. O Inter estava escalado com Penha, Miro Vasques e Grante, Alfredo, Risada e Garnizé, Javel, Ribeiro, Pereira, depois Vanderlino, Honório e Bermudes. Tudo cooperou para o brilhantismo da tarde desportiva, desde a natureza que nos ofereceu um magnífico dia de um sol radiante, até a numerosa e educada assistência. O jogo foi muito equilibrado, mas o Grêmio soube aproveitar melhor as suas oportunidades e venceu por 2-0. Os gols gremistas foram de
Laci e Luiz Carvalho. O quinto jogo, fechando o primeiro turno, foi a disputa do Internacional contra o Fusbal, no Estádio dos Eucaliptos, no dia 31 de julho de 1932. Foi um dia de tempo ruim com constantes chuvisqueiros, mas apesar disso, um público bastante animador compareceu para ver o Inter jogar com Penha, Grante e Álvaro, Alfredo, Risada e Garnizé, Javel, Honório, Vanderlino, Dante Marrone e Marreco. A partida foi disputada num verdadeiro lamaçal e debaixo de chuva. Todos estavam convencidos que seria um jogo difícil para os colorados. Mas tal não se verificou. O Inter jogou bem do início ao fim e obteve uma vitória de 7-0 sobre o Fusbal. Os autores da goleada foram Vanderlino, Javel, com 2 gols, Marreco e Honório, marcando 3 gols. A primeira partida do retorno, sexto confronto do Internacional, foi contra o Cruzeiro, no Estádio dos Eucaliptos, no dia 14 de agosto de 1932. Foi uma disputa movimentada e cheia de incidentes que o Internacional enfrentou com Penha, Miro Vasques, depois Nenê, e Grante, Alfredo, Risada e Garnizé, Javel, Honório, Vanderlino, Dante Marrone e Marreco. Logo no início da partida, Dacílio do Cruzeiro e Miro do Internacional entraram em uma luta corporal. Nessa época não tínhamos as regras de expulsão como as de hoje. Mas o juiz ordenou que os 2 jogadores fossem substituídos. Por esse motivo, Nenê acabou jogando no lugar de Miro pelo Inter. Acabou que foi um jogo muito disputado e os colorados venceram com placar de 4 para o Internacional e 2 para o Cruzeiro. Os gols foram de Javel, Marreco, com 2 gols, e Honório para o Inter. Pelo Cruzeiro marcaram Fagundes e Araújo. No sétimo jogo, o Internacional saiu para enfrentar o São José, no campo da Bela Vista, no dia 11 de setembro de 1932. Foi uma partida bem movimentada, onde o Inter mostrou mais raça do que técnica jogando com Penha, Grante e Carneiro, Alfredo, Risada e Garnizé, Javel, Vanderlino, Honório, Dante Marrone e Marreco. Foi um jogo histórico. Os colorados estavam mal, desarticulados mesmo. Não apresentaram o seu jogo costumeiro. Faltavam só 7 minutos para acabar o jogo e o Inter perdia por 2-1 para o São José. Quando, numa virada espetacular, o Internacional marcou 3 gols, fechando o placar em 2 para o São José e 4 para o Internacional. Os gols do São José foram de Odorico e Gildo, ainda no primeiro tempo. Pelo Internacional marcaram Vanderlino, Honório e Dante Marrone, com 2 gols bem no final da partida. Na oitava partida, o Internacional foi visitante contra o Americano, no campo da Rua Larga, no dia 9 de outubro de 1932. O Inter estava desfalcado de seus zagueiros titulares e jogou com Penha, Álvaro e Risada, Abade, Alfredo e Garnizé, Javel, Vanderlino, Honório, Dante Marrone e Marreco. Um público numeroso compareceu para ver uma partida movimentada e cheia de entusiasmo, apesar de sem ter grandes lances técnicos. O Inter conseguiu uma vitória dramática nos 5 minutos finais, quando todos achavam que o jogo terminaria empatado. O placar final foi de 2 para o Americano e 3 para o Internacional. Os autores dos gols foram Ivo e Afonso para o Americano. Pelo Inter marcaram Marreco, Javel e Risada. O nono jogo foi o Grenal de número 39. Aconteceu no Estádio dos Eucaliptos, no dia 30 de outubro de 1932. O jogo decidiu os rumos do campeonato e atraiu um grande público. Teve até um espetáculo de aviadores sobrevoando o estádio e fazendo evoluções de grande perícia. Em campo, o Inter entrou com Penha, Álvaro e Risada, depois Grante, Alfredo, Miro Vasques e Garnizé, Javel, Bermudes, Mancuso, Dante Marrone e Marreco. O Inter entrou com o time descaracterizado e com uma linha de atacantes sem entrosamento. O Grêmio venceu por 1-0 e conquistou o título do Citadino de 1932 com um gol de Luiz Carvalho.
A 10ª partida foi só para fechar o campeonato e a temporada do Internacional. Enfrentou o Fusbal no dia 4 de dezembro de 1932, no Estádio das Camélias. Foi um jogo de pouco interesse e para cumprir a tabela, pois o campeonato já tinha sido decidido. O Inter estava escalado com Penha, Miro Vasquez e Álvaro, Alfredo, Risada e Índio, Javel, Chatinho, Mancuso, Ludovico e Marreco. O Inter fechou sua participação com uma bela goleada. 2 para o Fusbal e 9 para o Internacional. Marcaram para o Inter Mancuso, com 4 gols. Ludovico, com 3 gols. Nenê e Marreco. Não sabemos quem foram os autores dos gols do Fusbal. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932, o Grêmio foi o campeão e pôde disputar o Campeonato Gaúcho daquele ano como representante de Porto Alegre. Título que conquistou também. O Internacional conquistou o vice-campeonato com uma excelente campanha. Fez 16 pontos em 10 jogos. Venceu 8 partidas, não empatou nenhuma e só teve 2 derrotas para o Grêmio. Marcou 37 gols e sofreu 15, fazendo um saldo de 22 gols. No próximo vídeo veremos como foi o Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1933. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!